No programa Hora Extra desta semana, você confere os avanços e conquistas dos 30 anos da Constituição Brasileira em entrevista com o juiz Fabiano Coelho e com o procurador do Trabalho, Tiago Ranieri. E ainda, TRT de Goiás e Caixa lançam um sistema de interligação bancária para emissão de alvará eletrônico. E o projeto Café Seguro leva orientação sobre trabalho seguro a empregados da Coca-Cola. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nessa edição você confere os avanços e conquistas dos 30 anos da Constituição Brasileira em entrevista com o juiz Fabiano Coelho e com o procurador Tiago Ranieri. E você confere também. TRT de Goiás e Caixa lançam o sistema de interligação bancária para emissão de alvará eletrônico. E o projeto Café Seguro leva orientação sobre trabalho seguro a empregados da Coca-Cola em Trindade, no interior de Goiás. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente! O TRT de Goiás e a Caixa lançaram um sistema de interligação bancária para emissão de alvará eletrônico. A medida garante segurança e agilidade no levantamento de depósitos judiciais, facilitando o recebimento do crédito trabalhista. O sistema de interligação bancária foi apresentado a servidores, advogados e magistrados. A novidade vem facilitar a vida dos jurisdicionados na hora de liberar o dinheiro para a parte vencedora da ação trabalhista. O CIB permite a emissão de alvará eletrônico que, após a assinatura do juiz, em poucos segundos é disponibilizado online para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, o repasse do valor judicial ao beneficiário será mais rápido, sem tanta burocracia. O advogado não precisa mais ir à vara do trabalho nem ir ao banco para receber o dinheiro. O valor cai direto na conta se ele solicitar na petição. Uma vez preenchido ou criado o alvará no sistema de interligação bancária, ou alvará eletrônico, e enviado para a Caixa, e esse procedimento dura não mais que um minuto, o procedimento de criação do alvará e envio, neste exato momento o alvará já passa a estar disponível para o beneficiário receber na Caixa Econômica. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Gerenciamento do Processo Judicial Eletrônico e as Secretarias de Tecnologia da Informação do TRT 18. Com essa nova ferramenta, o atendimento presencial nas varas trabalhistas já está diminuindo. Este advogado gostou da notícia. O tempo que os advogados tinham que destinar para ir ao banco, levantar alvará, para tratar isso da forma mais célere possível aos seus clientes, vai possibilitar com que ele dedique esse tempo para a sua qualificação, para a entrega do serviço aos seus clientes e atenção aos seus clientes. O tribunal também fez um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal. A partir de agora, o banco passa a aceitar documentos emitidos pelo TRT 18 com assinatura eletrônica. Isso significa que não será mais necessária a assinatura física do juiz nos documentos para a liberação de depósitos recursais e FGTS. As demais contas, são as contas de FGTS e de depósito recursal, essas não estão abarcadas então pelo sistema de interligação bancária, mas a partir de hoje tem essa facilidade também, que é permitir a assinatura eletrônica pelo magistrado, de modo que também o beneficiário possa imprimir esse documento do escritório ou da própria casa e se dirija diretamente à Caixa com o documento, nesse caso impresso, que a Caixa reconhecerá, validará esse documento no sistema e reconhecerá essa assinatura eletrônica para processamento também do pagamento. Segundo a gerente-geral da unidade da Caixa, que fica na sede do TRT em Goiânia, o reconhecimento da assinatura eletrônica evita fraudes. Tudo é feito mediante a informação que é retirada, extraída do processo e repassada à Caixa de forma eletrônica, mediante uma autenticidade digital, que é o certificado digital, que evita e praticamente elimina situações de fraude no processo judicial.
Outro ponto positivo do novo sistema é que ele contribui para a redução do consumo de papel e reforça a política ambiental sustentável estabelecida pelo tribunal. O presidente do TRT-18 ficou impressionado com a agilidade no processamento dos dados. É um grande avanço. Uma das maiores reclamações, quando eu assumi, era do tempo que a pessoa perdia para poder levantar um alvará. O tempo que ela perdia na vara, o tempo que perdia na Caixa Econômica Federal e o tempo também da tramitação dentro da própria Caixa. Às vezes levava dias, reclamações até de semanas. Com o alvará eletrônico, será igual uma transação eletrônica. O advogado, ele dizendo o número da conta, imediatamente a vara já expede o alvará, já cai na conta da pessoa, sem precisar de ir na vara e sem precisar de ir na Caixa. O TRT de Goiás realizou a segunda edição do projeto Café Seguro, idealizado pelo Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro. A ideia é difundir a cultura da prevenção de acidentes de trabalho por meio de palestras e conversa com trabalhadores. Confira. A segunda edição do projeto Café Seguro aconteceu na sede da Coca-Cola em Trindade. O objetivo foi proporcionar um bate-papo com os trabalhadores sobre a importância da prevenção no ambiente de trabalho. O trabalhador, ele vê as orientações recebidas pelo empregador, mas quando ele recebe as informações de fora, e principalmente vindo do Poder Judiciário, a coisa muda, a coisa facilita até o nosso trabalho de orientação. O desembargador Wellington Peixoto, coordenador do Programa Trabalho Seguro do TRT da 18ª Região, destacou a importância das parcerias para dar continuidade aos projetos e ampliar o alcance da conscientização. E desejo a nós um bom evento. Muito obrigado. O objetivo nosso é único, né? É um diálogo com os trabalhadores, com as empresas, né? E hoje a Coca-Cola nos oportunizou isso. Para nós do TRT e para o Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro, foi uma felicidade muito grande estar aqui hoje com os trabalhadores e poder trazer essa mensagem, né? Do tão... que é importante a utilização correta e ter um ambiente seguro, né, para um bom desenvolvimento do seu trabalho. Cerca de 150 trabalhadores de diversas áreas da empresa, como operação de máquinas, armazenagem e frota, participaram do evento. Além da confraternização no café da manhã, os participantes conferiram uma palestra oferecida pelo SESI, mais um parceiro do projeto. O engenheiro de segurança José Carlos destacou a importância da iniciativa. Extremamente importante, não só para a empresa de um porte como esse, mas de forma geral. A gente trazer essa cultura para o empregador, essas pessoas que vêm de fora, mostrar isso, principalmente essa iniciativa que o tribunal teve, é uma excelente ideia que eu espero muito e torço para dar certo de uma forma geral. A interação dos trabalhadores chamou a atenção e o evento provou mais uma vez que a prevenção é o caminho certo, uma prática que já é difundida na empresa há bastante tempo. Eles, de certa forma, estão acostumados um pouco com esse bate-papo com a segurança. Todas as áreas são indicadas a uma vez por semana, nós chamamos aqui de diálogo semanal de segurança. E eles já têm esse hábito, né, de uma vez a cada semana ter esse contato. E a excelente adesão encontrada aqui na Coca-Cola serviu de ânimo para que o Café Seguro chegue a outras empresas. A intenção é que essas ações continuem e a parceria entre o TRT-18 e o Ministério Público seja cada vez mais fortalecida em busca do trabalho seguro. Para o Ministério Público do Trabalho, é uma honra poder participar desse diálogo, dessa capilarização desse tema, que muitas vezes é obscuro para o trabalhador, são termos técnicos, EPI, diálogo diário de segurança, que muitas vezes o trabalhador não consegue compreender. E da forma como foi feito aqui hoje, a gente viu claramente que o trabalhador conseguiu absorver a importância de se ter saúde e segurança no meio do trabalho. Ele vem para o trabalho para ganhar a vida e não para perder a vida. Então, está de parabéns ao tribunal. E no próximo bloco, o juiz Fabiano Coelho, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, fazem uma análise dos 30 anos da Constituição brasileira. Voltamos em instantes. Não saia daí.
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. O documento, que marcou a abertura democrática do país e a garantia dos direitos sociais, já recebeu 105 emendas. E para falar sobre os 30 anos da Constituição brasileira, o Hora Extra recebe hoje o juiz do trabalho Fabiano Coelho e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri. Doutor Fabiano, doutor Tiago, muito obrigada por suas presenças aqui no Hora Extra. Obrigado. Doutor Tiago, a Constituição brasileira completa agora 30 anos e ela é tida como a Constituição cidadã, porque ela trouxe a redemocratização do país e, em muitos aspectos, ela resgatou ou trouxe direitos humanitários e também garantias, né, de direitos sociais. Quais foram os principais benefícios ou avanços trazidos pela Constituição? Sem dúvida, a Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã, colocou o cidadão no centro da nossa norma mais poderosa do país, que é a Constituição Federal. Ela tem como fundamento a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho. E lá no seu artigo 6º, ela também novamente coloca o trabalho, a saúde e a educação como direitos fundamentais sociais. E no seu artigo 7º, ela traz inovações, até então nunca vista pelas constituições anteriores, que discorrem sobre direitos trabalhistas, colocando os direitos trabalhistas no patamar de direito social fundamental. A própria organização da Constituição já demonstra a preocupação dela com o cidadão. Então, os direitos sociais, eles vêm logo após os direitos individuais e coletivos e logo após os direitos sociais que vem a organização dos poderes, né, e a organização do Estado, para você verificar o quão a Constituição deu importância para o direito social, né, dentre eles o direito do trabalho. Doutor Fabiano, o senhor também avalia dessa forma? Olha, Márcia, complementando ao que o doutor Tiago muito bem expressou, nós poderíamos até, no varejo, pensar algum avanço de direito, uma prescrição com prazo maior, a igualdade de direitos entre rurais, urbanos, avulsos, uma ampliação do direito dos domésticos, mas me parece que o grande avanço da Constituição para o trabalhador é o próprio modelo que foi concebido, um modelo de Estado democrático de direito, que valoriza a pessoa humana, como bem disse o doutor Tiago, mas que também está calcado, além da valorização da pessoa, em 2 pilares importantes, que é a sociedade política, a democracia, a inclusão e a sociedade civil também. A Constituição, ela não só enuncia direitos, mas ela também traz garantias, traz os atores sociais que vão reivindicar esses direitos, né? Reforçou o papel do próprio Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos para representar os trabalhadores. Então, me parece que, mais do que vantagens pontuais, é o próprio modelo concebido que trouxe melhoria para o trabalhador. Seria um empoderamento do próprio cidadão também? Exatamente, e dos seus canais de reivindicação, né, pela sociedade civil. Mas com relação aos direitos do trabalhador, eu tenho uma pergunta aqui do juiz do trabalho, Rui Barbosa, e eu convido os senhores para a gente assistir. Vamos lá? Olá, Fabiano, Ranieri, é uma satisfação poder interagir com vocês e fazer essa pergunta sobre a Constituição de 88. A gente sabe da importância da Constituição para o Brasil, mas há alguns meses, um candidato a presidente em visita aos Estados Unidos, falando para investidores, foi perguntado a ele sobre a reforma da CLT, se ele apoiava, etc., essas coisas, e ele respondeu que a reforma da CLT não era bastante, que o que resolveria o problema do ponto de vista de quem apoiava a reforma era alterar o artigo 7º da Constituição Federal. Diante disso, na minha opinião, surge uma questão importante, que é saber o que representa efetivamente a Constituição de 88, especificamente para os direitos trabalhistas no Brasil.
Começo com o senhor. Olha, excelente pergunta do colega Rui, magistrado culto, vocacionado. O artigo 7º é muito representativo da importância do constitucionalismo social e da nossa própria Constituição de 88. A Constituição de 88, em especial no artigo 7º, ela blindou garantias mínimas para os trabalhadores, correspondendo ao modelo de cláusulas pétreas que aconteça o que acontecer, aqueles direitos não podem retroceder, né? No momento de crise econômica, de crise até ética no país, fala-se em mudar, em retroceder, em reduzir direitos, mas a Constituição ela está lá preservando esse mínimo essencial para o trabalhador, né? Então, me parece que a grande vantagem do nosso artigo 7º é não deixar o trabalhador sujeito a maiorias eventuais ou até mesmo circunstâncias econômicas que acabem favorecendo um retrocesso social. Mas, doutor Tiago, essa legislação do trabalhador, todos esses direitos garantidos no artigo 7º da Constituição, não poderia estar em legislação infraconstitucional? Então é interessante que eles estejam na Constituição Federal, como o doutor Fabiano falou. Eles representam um patamar civilizatório mínimo. Então, no momento da Constituinte, aquele era um patamar civilizatório mínimo eleito pelos constituintes. Então, foi colocado, né, na chancela de cláusulas pétreas para que, muito embora aconteçam crises econômicas, mudanças políticas, a sociedade tenha essa garantia de direitos mínimos de sobrevivência. Voltando, mais uma vez, nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana, e também indo um pouquinho mais à frente da Constituição Federal, quando nós falamos de ordem econômica, né, que é fundada no valor social do trabalho, da livre iniciativa. Então, nos dá, mais uma vez, essa interpretação que a Constituição coloca o valor social do trabalho, coloca o trabalhador no centro e, para isso, ela protege cláusulas mínimas para garantir esse patamar civilizatório mínimo. Então, representa muito esse artigo 7º. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre os 30 anos da Constituição Brasileira, com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, e com o procurador-chefe do MPT em Goiás, Tiago Ranieri. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo em nossos estúdios o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, e o procurador-chefe do MPT em Goiás, Tiago Ranieri. Eu começo agora com o doutor Fabiano. Seguinte, nós temos 30 anos de Constituição Federal e nesses 30 anos ela já foi alterada 105 vezes. Então foram várias emendas constitucionais. Qual delas foi a mais importante em relação aos direitos dos trabalhadores, na sua opinião? Bom, foram poucas as emendas no campo trabalhista, até porque os direitos trabalhistas eles estão revestidos como cláusulas pétreas. Mas eu apontaria que o principal nesses 30 anos foi, por um lado, a emenda 72, que representou um grande avanço dos direitos dos trabalhadores domésticos, né, no sentido de incluí-los mais no nosso sistema socioeconômico, e do campo instrumental, a emenda 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho e permitiu um olhar mais voltado para o social, para questões que até então eram julgadas pela Justiça Comum. Houve alguma outra alteração que garantiu mais direitos ou supressão de direitos para os trabalhadores? São as principais emendas que aconteceram mesmo na Constituição Federal de 88. E é importante ressaltar que nenhuma Constituição é perfeita. A própria Constituição confessa a sua imperfeição a partir do momento que ela prevê a possibilidade de emenda. Então, a sociedade se transforma, a sociedade se evolui e há necessidade, porventura, de que existam emendas constitucionais. A própria Constituição americana tem quase 30 emendas, embora ela seja bem mais velha do que a nossa. Então, não é perfeita a Constituição.
E acredito que a Emenda Constitucional 45 realmente ampliou, né, o acesso dos trabalhadores, do mundo do trabalho, ao do trabalho. Isso, com certeza, trouxe benefícios para o trabalhador, lato sensu, vamos dizer assim. Da mesma forma, a questão da ampliação dos direitos dos trabalhadores domésticos, que eram trabalhadores até então invisíveis para a sociedade, que tiveram acesso agora à dignidade, né, tiveram a valorização do seu trabalho dentro da Constituição Federal. Atualmente, nós estamos num período em que está sendo questionada a nossa Constituição, né? Muitos, né, alegam que ela teve um papel muito importante, um papel histórico fundamental, mas vamos dizer, passou, que ela precisa ser repensada, talvez, inclusive, alguns candidatos políticos agora que estão concorrendo ao cargo de presidente falam até de estabelecer uma nova Constituinte para alterar alguns termos, algumas questões da nossa Constituição. De fato, realmente, esse período da Constituição, esse papel realmente da Constituição, ele perdeu essa força toda ou não? Ela precisa ser reformulada ou não? Como você avalia essa questão? Eu acredito que não. 30 anos é muito pouco para a gente avaliar uma norma da estrutura e do potencial da Constituição Federal. É, mais uma vez, uma comparação com a Constituição Americana, que tem 220 anos e não se fala em nova Constituição Americana. E faço um comparativo, né, com a própria pessoa humana, uma pessoa de 30 anos. Será que a pessoa de 30 anos há necessidade de, né, grandes mudanças na vida? Né? Não é necessário um maior amadurecimento? E, da mesma forma, isso reflete na sociedade. Acredito que muito mais amadurecimento precisa nós, cidadãos, do que a própria carta que foi pensada e feita pela Constituinte de 88. Doutor Fabiano, no entanto, muitos falam sim que a nossa Constituição ela abrangeu temas demais, ela detalhou coisas demais e, principalmente, ela garantiu direitos fundamentais ao cidadão, mas sem prever recursos. E agora vem uma posição diferenciada que a Constituição, o limite da Constituição seria da reserva do possível, ou seja, aquilo que o Estado realmente consegue entregar diante do que a Constituição estabelece. Nesse sentido, a Constituição tem algo que teria que ser melhorado? Esses direitos realmente têm que ser dentro do possível da realização do Estado? Olha, é difícil se falar nesse discurso de revisão, que, a meu ver, não há outra expressão para usar, né, que é um discurso que representa um verdadeiro golpe, uma ruptura com o nosso sistema. Nós temos uma democracia jovem, uma Constituição jovem, como o doutor Tiago ressaltou, né? E o processo democrático ele é um processo feito de acertos e erros. Então, é natural que a sociedade pretenda alguns ajustes na Constituição de 88. Mas o próprio artigo 7º, ele não foi praticado com toda a sua inteireza. Nós não tivemos ainda a regulamentação plena da proteção contra a despedida arbitrária, a proteção em face da automação, que é um problema que a gente vai passar crítico agora com o avanço das novas tecnologias. Nós estamos numa sociedade que ainda combate trabalho escravo. E numa perspectiva dessa, falar-se que os direitos sociais são caros, que são inatingíveis na sociedade, é complicado. Me parece que a gente precisa ainda vivenciar melhor uma experiência constitucional, uma experiência democrática, para só daí ver realmente onde nós precisaríamos fazer ajustes. Porque hoje o que nós precisamos realmente é efetivar os direitos sociais que estão na Constituição e não retroceder, porque esse não foi o pacto que a sociedade brasileira fez na Constituição de 88. Para finalizar, doutor Tiago, você acredita que os direitos sociais poderiam estar fora da Constituição? Não. Voltando ao que eu já tinha mencionado, é o nosso patamar civilizatório mínimo. É o mínimo que o trabalhador precisa para ter uma dignidade, né, dentro da sociedade. É valorizar o seu trabalho para que ele possa se identificar por meio do seu trabalho e ter acesso aos bens de consumo por meio da sua energia de trabalho. Então, não consigo vislumbrar a Constituição sem esse patamar civilizatório mínimo, até mesmo considerando essa onda liberal, neoliberal que todo mundo passa atualmente, que é a obtenção do lucro, né, sob qualquer outra circunstância. Eu conversei com o Dr. Tiago Ranieri, que é procurador-chefe do MPT em Goiás, e também com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, sobre os 30 anos da Constituição brasileira.
Doutor Tiago, doutor Fabiano, muito obrigada por suas presenças aqui. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim, mas o Hora Extra continua discutindo e analisando os 30 anos da Constituição Brasileira, justamente com os nossos convidados. Dr. Fabiano e Dr. Tiago estarão aqui ainda analisando os avanços obtidos nesses 30 anos da nossa Constituição. E chegamos ao fim, e mais informações sobre o TRT de Goiás você, como sempre, acompanha nas nossas redes sociais e no portal TRT Goiás. Até a próxima semana.